Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? O agora bom dia que a gente está gravando hoje de manhã aqui na Decouves. Então, é o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada do Business School, Escola de Negócios, né? Em português falando, né? Escola de Negócios. E o nosso grande objetivo aqui do nosso Business School, do nosso podcast com empresários, né? É falar um pouquinho sobre... chamar empresários aqui para o escritório, para o nosso podcast, que os empresários possam falar de suas vivências, né, dos seus fracassos, das suas vitórias, das suas experiências relacionadas à vida empresarial, para que a gente possa fazer o quê? Ajudar outras pessoas, outros empresários que estão passando por isso, a melhorar seus negócios. Tá? Então esse é o nosso grande objetivo aqui. Então hoje aqui, estou com a presença ilustre aqui de dois grandes amigos nossos aqui do escritório, clientes do escritório, que fazem parte já da nossa história como Decouves Escritório de Contabilidade, vão fazer parte agora como Decouves Business School. Eu estou aqui com o Fernando e estou aqui com o Caputo. Então eu vou passar agora a palavra para que vocês possam apresentar quem são vocês, quais são os negócios de vocês, quanto tempo tem de mercado, o que fazem, o que vendem, o que produzem, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da história e a empresa de vocês, certo? Vou começar aqui com o Caputo. Vai lá, Caputo. Primeiramente, bom dia aí, pessoal. Obrigado pelo convite, fiquei bem lisonjeado com isso aí. A minha empresa é uma empresa que ela foi criada para atuar no ramo de representação comercial. E hoje ela está um pouco diferente do que foi no início da proposta que eu tive. Tá? Então, falando assim, na parte da representação, eu já tive 3 empresas focadas em ramos diferentes assim, de negócio. Tá? E eu acho que aí foi, falando em termos de erro, foi um erro, porque a nossa empresa era familiar, trabalhava eu e minha esposa. E nós tínhamos um negócio, que era uma franquia dos Correios, e que nos tomava bastante tempo. Tá? Franquia dos Correios. Franquia dos Correios. Mais ou menos a data que isso aconteceu para a gente se localizar. Isso foi de 93 a 2001. Imagina, Fernanda, é umas experiências boas aí de vida. 93, está falando de 93, estamos falando de 30 anos, 40 anos atrás. 30 anos atrás. Então, o que acontece? Eu trabalhava numa metalúrgica, minha formação é engenharia mecânica, trabalhava numa metalúrgica, mas sempre tive aquela vontade de trabalhar por conta própria. A empresa, de certa forma, ela começou a ir mal no mercado, no segmento metalúrgico, em função de crise de 85, depois veio a crise de 89, e, enfim. Eu acabei saindo da empresa em 91, né? E aí eu comecei a focar numa maneira de trabalhar por conta própria. E eu vi a oportunidade, num programa até Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que tinha numa emissora, e tem até hoje. Eu vi que o Correio já tinha lançado em São Paulo, em algumas capitais, um sistema de franquia. E aquilo me interessou. Né? E aí o Correio tinha uma credibilidade, era a segunda empresa mais confiável no Brasil, que os brasileiros confiavam. Primeiro era o Exército, né, as Forças Armadas, segundo era o Correio. Exatamente, o Correio tinha realmente uma posição privilegiada dentro no conceito das pessoas, né? E aí, uma empresa séria, uma empresa do governo, uma empresa que tinha uma confiança do público, então eu entendi que aquilo ali seria um bom negócio. E acabei participando do processo seletivo, apresentei um projeto, primeiramente era para ser em Cachoeirinha, e aí eles mudaram de ideia, fizeram para Canoas, aí eu entrei com um novo projeto, então o meu projeto foi aprovado. E aí eu comecei a atuar nesse segmento. A minha esposa trabalhava na área de contabilidade da Paramount Lançul, uma empresa que era ali de esteio. Ela ficava, na realidade, na divisa entre Esteio e Sapucaí, mas enfim, fazia as roupas da Lacoste na época. Tá? E aí ela saiu dessa empresa e viemos trabalhar junto. E aí nós ficamos, a partir dali, a família era a empresa. Né? Só que aí é bom, por um lado, e aí... Mas nessa tua experiência aí, Caputo,
Imagina, era franquia do Correio, era franquia na época. Era uma franquia. Né? Deu para ter uma experiência bem elevada aí com relação Sim, a processos, claro. a uma operação, a como que funciona realmente uma empresa de grande porte, né? É verdade. Então, assim, a gente se submetia muito às regras deles. E nós tínhamos, nossos funcionários, e nós tínhamos que também ter aquela mesma visão do funcionário e da política de horário certo e tudo mais numa empresa como o Correio, que atende o Brasil inteiro, entendeu? Então, aquilo ali foi uma experiência muito boa, foi uma coisa muito positiva que a gente fez. Só que, por outro lado... Aprendeu na prática, né? Aprendemos na prática. Não teve uma faculdade ou uma escola que ensinou a fazer isso. E como eles estavam evoluindo, eles não estavam engatinhando, mas eles estavam num processo, estavam caminhando a passos lentos. E aí eles começaram a ver que o negócio foi bom para eles também e começaram a abrir franquias. Aí começaram as concorrências dentro da própria instituição, né? Entendi. Então, assim, abrimos uma franquia no centro de Canoas. Agora nós vamos abrir outra lá no bairro Rio Branco, vamos abrir outra lá no bairro Matias Velho. E assim foi evoluindo. Só que, tu é um empresário, tu ganha pelo que tu produz, perfeito, né? Então, todo mundo começa a correr atrás dos clientes. Aonde vai primeiro? Nos grandes clientes. Os grandes clientes já são do Correio. E aí tu tem que ir dentro daquela estrutura toda, tu tem que ter um jogo de cintura para não entrar em colisão com o teu franqueador, não entrar em colisão com os teus concorrentes, que são outros franqueados que têm que seguir as mesmas regras. Perfeito. Então, assim, foi um momento de muito bom, né? Eu tive que me adaptar, porque eu vinha da indústria, né? Vinha como empregado durante até aqueles, 12, 15 anos de trabalho que eu tinha, na vida era como empregado. E aí eu tive que administrar, junto com a minha esposa, um negócio aberto ao público, que eu tinha que cumprir regras do franqueador e, ao mesmo tempo, as leis do empresariado normal, né? Tipo ISS, que administrar a empresa, exatamente. Era franqueado, mas tinha uma empresa para administrar. Exatamente. Custo com pessoas, com todos os problemas que hoje tem na administração de uma empresa. Sim, né? A parte toda administrativa, burocrática, a minha esposa sempre cuidou muito bem. Ela sempre foi excelente nisso aí. Que é o que ela fez, ela estudou. Ela era bacharel em administração. E eu cuidava mais da parte operacional, que era a minha formação técnica, engenharia. Então, era mais a parte operacional. Tá? E funcionou bem. Só que aí tu tem toda a família, tu tem a família ali dentro. Férias, como é que tu faz? O negócio não pode parar. Verdade. E aí começa as dificuldades. Para a empresa para sair de férias, ou Capoto? Não dá, né? Não, na realidade nós tínhamos períodos que a gente se afastava. Sim. Então, mas assim, há períodos de uma semana, 10 dias, perfeito, que a gente poderia tirar de férias. Mas é assim... Mas se fosse posições dentro da empresa estratégicas, não poderia sair. Não poderia sair os dois, tempo, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente... Uma empresa familiar. Esse é o problema da empresa familiar. Um mês atrás ali, a gente conversando com um amigo meu que é empresário, ele disse, cara, tu tem muita gente da tua família na empresa. E isso é uma força, né? Mas também é uma fraqueza. É a fraqueza, Fernando, porque assim, eu vou ser bem frio no meu comentário aqui, visão do empreendedor, empresário, né? Mas tu imagina se morre um familiar, né? Estou pensando nisso agora. O CNPJ não pode parar, porque ele vive de trabalho, né? Exato. E aí tu tem que parar uma empresa para poder, né? Para que todos possam fazer aquela função social familiar, né? Isso, prestar complicado, né? A gente tem um lado muito positivo. Exato, tem um comércio, quer dizer, no meu caso, né? Se tu fechar as portas alguns dias, nossa, tu demora para buscar depois, tu vai demorar para buscar. Eu acho que se acontece uma fatalidade, a gente continua trabalhando, porque é difícil de... É frio falar assim, mas é uma realidade. É a realidade. Isso, dentro do meu contexto, principalmente porque eu tenho muitos familiares mesmo, né? E outra, tu fechou uma porta hoje, tu abriu outra porta para um concorrente. Exato. Naquele mas tu vê que no meu negócio isso é um pensamento estratégico, que é a gente mantém uma publicidade ativa para justamente na lacuna da troca de um comprador na empresa, ele tentar me buscar. Porque isso no meu negócio acontece muito, que em algum momento uma outra empresa vai trocar o comprador.
E esse comprador ele vai para o mercado, porque ele vai tentar superar o anterior e vai buscar novas tabelas. E aí ele te encontra, e aí provavelmente enquanto ele estiver ali e tu estiver fazendo um bom atendimento, tu mantém ele. Sim. Agora quando tu escorregou... Se tu não estiver atendendo ele vai para o mercado de novo. Claro. E todos aqueles que não conseguiram... Tu pode achar profissionais melhores, né? Exato. Ou piores. Aí tu abre para sorte, vamos dizer assim. Tu abre para sorte. Mas Caputo, segue a tua linha aí para nós entender quem é o Caputo hoje. Continuando, aí, só que daí tem essa questão, a gente trabalhava sábado, enfim. Tinha dias que nós trabalhávamos em casa, os dois, fazendo um tipo de produção ali para agilizar o final do mês, porque daí tu conseguiria comprar produtos com o preço do mês anterior, mas tu não podia ter muito estoque, então a gente administrava dessa forma, trabalhava direto. E aí, com base nisso aí, surgiu uma oportunidade de abrir um outro negócio relacionado também com os Correios, dentro de uma universidade aqui de Canoas, onde a gente abriu uma loja lá dentro também. Então aí nós começamos a nos dividir, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Foi indo, ficamos ali acho que uns 5, 6 anos. Pode abrir para nós, onde é isso, Caputo? Na Uber, uma loja que nós tínhamos dentro da Uber. Então assim, ó, a Uber queria um serviço de correio lá dentro, para atender a demanda da comunidade deles ali. Comunidade, quando eu falo comunidade deles, é os professores, os funcionários e os alunos. Sim, e aí, com isso, na época, a questão de videolocadora estava bem quente o negócio. Estava bombando, como a gente... Videolocadora. Então, a gente colocou junto uma revistaria, né, com a videolocadora, dentro da universidade, fazendo os serviços dos Correios. Nós não fazíamos lá, não era permitido. Isso pode-se dizer que era uma inovação para era uma inovação para a universidade. O Leandro, que é o filho do reitor na época lá, o Rubem, ele tinha feito ele foi para a Espanha, Portugal, e ele viu que isso estava começando forte lá, nas universidades de lá. E ele trouxe esse modelo para cá. Depois a PUC implantou também. Eu não sei se na época a PUC também já não estava implantando isso aí. Eles trouxeram esses serviços, poderia ter até uma lavanderia ali, entendeu? Dentro da universidade. Eles trouxeram isso aí. E o Leandro, nós tínhamos a empresa ali, a nossa franquia era na Ana Matias, e eu conhecia ele pessoalmente, um relacionamento de amizade com ele, e ele me ofereceu essa oportunidade. Legal. E aí a gente viu, vamos botar ali o negócio. E depois disso, surgiu uma outra oportunidade de comprar uma franquia de uma empresa, que era a Vaspex, da VASP, e no segmento de carga aérea. Que na realidade, na época, o presidente do Correio se associou ao Wagner Canhedo, que era o dono da VASP, e criaram a Vaspex, ou seja, uma cópia do Sedex. E aí entrei como participante também numa sociedade de uma franquia em Porto Alegre. Então, na realidade, a gente passou a ter 3 negócios. É aquele momento, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Mas até que ponto tu consegue dar o passo tão largo que tu não vai cair? Se tivesse vários Caputos, assim, que tu pudesse dar um Ctrl+C, Ctrl+V e replicar, né, Fernando? Mas não tem, né? A gente é um só, né? A gente às vezes não consegue... E aí o que acontece? Em algum momento tu vai descuidar, né? Aquela velha história, tu tá com um peixe ali, tem um gato aqui e o outro aqui, tu tem que ficar com o olho no peixe para não queimar, o olho nesse gato e o olho nesse gato, tirou o olho de um deles ali. É aquele ditado que diz, né? Essa é a sensação do empresário que vai expandindo e aí falta aquela... Tu sente essa questão que é... Nossa, se eu tivesse lá, eu teria feito diferente. E tu centraliza isso, e é muito difícil tu arranjar alguém com uma competência, com sangue no olho suficiente para dizer, aquele cara vai desenvolver. Como é que a gente pode definir? A gente vê isso muito hoje. Como é que a gente pode definir assim essa competência, né? Seria um profissional que tivesse os olhos do dono? É uma pessoa difícil de buscar no mercado, assim, uma pessoa, né, que trabalhe dentro de uma empresa que tem essa visão, né? Na realidade, porque tu tem que cuidar tudo ali. Tu tem que cuidar da parte financeira, tu tem que cuidar da parte administrativa, tu tem que cuidar da parte operacional, tudo isso envolvia muita operação. Eu acho que hoje essas operações, elas já estão simplificadas, né? No teu caso ali. Hoje, nos dias de hoje, estão mais... Mas tu não consegue alguém com uma competência que é
QI emocional, né? É verdade. Sabe Tu tem que ter, porque tu entende que tu tem que ter um cara muito parecido contigo emocionalmente, porque ele vai tomar decisões, às vezes, na frente lá, que vão determinar tudo. A perda do cliente ou não. Fernando, eu passei por uma situação ontem, assim, aqui no escritório, bem parecida, que eu estava conversando com o Delci, né, meu sócio. Eu sou sócio dele, porque ele é o fundador do escritório, né, que a gente disse, né, que às vezes as pessoas que estão dentro da entidade, elas às vezes elas têm um pouco de medo e receio, né, de tomar decisões, porque as decisões elas têm consequências, né? Exato. E nem sempre são positivas, né? Exato. E aí o medo às vezes dá uma congelada nas pessoas, e aí é por isso que as coisas às vezes não acontecem, né? Porque quando tu está na frente, tu vira que nem um trator, assim, tu mira lá e tu vai derrubando o que tem na frente, né? Pra te poder chegar lá. Exato. Depois tu olha para trás, tu vê, porra, eu quebrei metade do escritório, parei que eu vou ajeitar agora, mas tu tem essa responsabilidade, tu tem esse culhão, vamos dizer assim, né, para fazer isso, né? Agora as pessoas que trabalham às vezes no escritório, elas têm esse receio de fazer isso. Mas Exato. Quebrar o escritório mas isso é a parte complexa do empreendedorismo, eu posso ir lá quebrar o escritório que tá tudo bem, porque se tu quebrar o escritório, tu já sabe onde tu quer chegar e é algo muito maior do que aquilo que tu tá deixando para trás, né? É uma coisa. O problema é que quem tem a caneta. Porque quem não tem a caneta de verdade, e ele não tem a visão do todo, se ele cometer um erro, ele vai ser olhado pelos outros como cometeu o erro. Como quem cometeu o erro. Mas aí eu vou... E quando tu comete erros, né, tu volta atrás, né? Isso aí, perfeito. É bem complexo esse assunto. Não, nós temos história, nós temos na nossa história recente aí o Grupo Suzano. O Grupo Suzano foi fundado por uma pessoa, essa pessoa administrou aquilo ali, depois entrou a segunda geração. A segunda geração conseguiu manter um pouco, né, daquelas tradições da empresa. Aí entrou a terceira geração. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que criar um conselho, esse conselho assumir a empresa, colocar um CEO lá e tal, assumir a empresa para não quebrar um grupo que era gigantesco. E não sei hoje como é que eles estão, mas... Tu sabe que nós estamos fazendo aqui no escritório, assim, até falando um pouquinho assim, né? Aqui a gente... Algumas empresas que estão crescendo e às vezes o dono da empresa está na frente da empresa sozinho, acertando, mas também errando muito, sabe? Porque tem uma estatística que diz, né? Que tu acerta 20% do que tu tenta, né? Se tu tentar muito, tu vai acertar muito, mas a estatística é que tu vai errar muito também, entendeu? E às vezes o erro, ele deixa marcas, né? Então, assim, a gente está, para algumas empresas, a gente está auxiliando esses empresários, a gente está criando um conselho, que nem tu comentaste ali, mas com uma empresa bem menor, né? Então, a gente acaba montando um conselho dentro da empresa, com eu e o Delci participando, onde o empresário convida mais alguém como um advogado, enfim, algumas pessoas de confiança que não fazem parte da operação da empresa, não estão dentro da empresa, para que venham com alguns assuntos assim que ele precisa tomar decisões e nós não falamos o que ele tem que fazer, mas a gente passa pontos de vistas de fora, entendeu? Para que ele tenha mais informações para poder tomar a decisão. Muitas vezes está ajudando evitar de fazer, isso, para não criar um problema. Isso está ajudando bastante, assim, algumas empresas assim que estão crescendo e o cara diz, será que eu abro mais uma filial? Aí ele traz um assunto desse para nós, a gente junto com ele conversa, analisa os riscos, analisa tudo, orienta bem ele, passa nossas experiências com relação a isso e ele toma a decisão com mais base, sabe? Então isso está funcionando bastante para algumas empresas. Precisa muito disso. Precisa porque hoje, né, Fernando, vocês estão sozinhos na empresa de vocês, né? O contador. Cara, o contador, ele ajuda mais com as obrigações do governo, basicamente, né? Então, assim, e a família, às vezes, está dentro da família, e a empresa, e aí está tudo misturado, né? Então, às vezes, é complicado, né? E é difícil separar isso aí. O Capu, desculpa te interromper, segue um pouquinho mais que nós temos que apresentar o Fernando ainda, ele já está falando, mas ninguém conhece ele ainda, né? Resumindo, a gente acabou vendendo o Correio. Perfeito. Depois fechamos a Ubra. Tá? E eu fiquei com a empresa
só essa franquia da Vaspex, que depois nós transformamos ela numa outra agência e encerramos o contrato com a Vaspex. Fiquei lá mais um período, né? Nós éramos em 4 sócios lá, vendi minha parte da empresa e abri uma loja no shopping, junto com um amigo, que ele tinha uma fábrica de confecção e cor e tal, um produto muito bom, a gente abriu a loja junto ali. Mas aquilo não era o que eu queria. Perfeito. Foi para o comércio, então? Fui para o comércio. Aí depois eu decidi, não é o que eu quero, deixei a empresa com ele, deixei a loja com ele, e aí voltei a trabalhar no segmento de representação comercial. Uma empresa lá de São Paulo, uma empresa que trabalhava para a indústria fabricava peças para a indústria de processo, Petrobras, Polo Petroquímica e tal. E foquei naquilo ali, fiquei alguns anos, mas nunca deixando de ter alguma outra coisa. E aí surgiu a oportunidade da Neiva. Neiva é tua esposa? Minha esposa, exatamente. Surgiu a oportunidade dela assumir essa franquia com o Kumon. Então aí ela passou a fazer o trabalho dela, especificamente com o Kumon, e eu continuei como representante, né, que é o que eu faço até hoje. E um erro que eu fiz na época, eu fui contratado por uma empresa para divulgar um produto aqui no Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar junto às empresas de engenharia, fizemos esse trabalho e depois a gente começou a vender, eu vendi o produto, e aí viu-se a necessidade de instalar esse produto. E aí não tinha gente capacitada para fazer isso. E aí o que eu fiz? Montei equipes para fazer essas instalações. Aí, como vendia bem o produto, tinha bastante instalação. Só que assim, ó... Que hoje é um negócio da Sulfactor ou não? Hoje é um negócio da Sulfactor. Então fala que produto é esse para o pessoal já saber o que tu faz. No setor de cercamentos, para Belgo Mineira, aquele gradil, tem o Shopping Canoas, o novo shopping tem aquele gradil. O shopping ali tem um gradil lateral, aquele parque na frente do Shopping Canoas também, esse gradil. E aí começou a ser bem difundido isso aqui. Né? As empresas de engenharia começaram a ver que o produto parecia frágil, mas não era. E aí começaram a adotar isso aí. E aí a demanda começou a crescer. E, consequentemente, a demanda de instalação também começou a crescer. Então, tu produzia e instalava? Não, na realidade eu não produzia, eu vendia. Vendia e instalava? Vendia e aí tinha... Mas aí, aquela história, ou tu cuida da venda, ou tu cuida da instalação. As duas juntas eu não podia fazer mais. Aí eu me foquei mais na instalação. Aí o que aconteceu? Para mim, no caso, começou a cair as vendas. Porque eu estava focado na instalação. Eu não ia prospectar mais negócio. Estava focado ali. Entendeu? Então, hoje eu vendo, né? Só que hoje eu não trabalho especificamente para uma empresa. No caso da Belgo, eu vendo aquilo que o mercado me pede. Entendi. Entendeu? E instalo. Só que hoje eu seleciono muito o que eu vou instalar. Porque eu não tenho mais equipes. Com a pandemia eu tive que acabar com funcionários, porque ficou... eu estava com 61 anos, não deixava entrar nas obras por causa da idade, em função da pandemia, né? Não pela incapacidade Mas... E é o que hoje a gente faz. E o foco principal hoje, 80% da Sulfactor, é hoje o Kumon. A gente está focando ali. E quem faz toda essa parte de planejamento administrativo, tudo, é a Neiva. Então a Neiva vai ser a nossa próxima convidada aí para falar. Ela é que toca isso aí. Legal. Ela é que está... Ela gostaria muito que eu ajudasse ela na parte financeira e tal, na parte burocrática, só que não é o meu... Teu negócio Eu vou atrapalhar ela, seu... Teu negócio é comercial. O meu negócio é comercial e operacional. E mais operacional. Legal. É isso aí. Legal a história, né, Fernando? Muito. Então, fala Teve muitos erros aí, muitos acertos, mas é isso aí que está hoje. Ok, perfeito. Obrigado, Fernando, aí pela... Quer te apresentar aí? Quem é a Fernanda, né? Meu nome é Fernando, eu sou dono da Joy Informática. Nesse ano agora o nome vai se tornar Multijoy. Multijoy. Reposicionamento de mercado, podíamos dizer assim ou não? Porque a gente tem muitos produtos hoje, né? E a palavra informática ela já não representa mais tanto assim do trabalho que é feito lá, né? E vou te dizer, dá muito frio na barriga porque é muitos anos, né? A gente tem a empresa desde 2000. Então passamos pela MP do Bem, nasceu fazendo manutenção, né? A gente nasceu com um trabalho de informática normal da época, que era... tu tá dizendo que ano, Fernando, pra gente dar uma... 95, quando eu comecei
Pô, 95 vender foi computadores. Quando entrou, deixa eu ver se eu me recordo, 95 é quando começou a entrar o Windows 95, né? Era do 3.11 e foi para... Ainda era 3.11. 3.11, né? Era 3.11. Foi em 96, Tinha 97, uns né? computadores muito novos que chamavam DX266. Ah, 266. Não era 286? Não, 266. 266? Era a linguagem. O 286 antes, né? Depois tem o 386 e o DX266. E aí começou a época do 486. 486. E depois veio o Pentium. Ah, eu lembro disso. E depois veio o Pentium, isso aí. E aí, bom, quando eu fundei a empresa, já era 2000, né? Então eu já tinha uns 5 anos de experiência ali. E de lá para cá, nós trabalhávamos com manutenção. Basicamente, eu fazia o serviço e instruía as outras pessoas na minha volta, né? E era instruído, né? Porque eu era muito novo, não tinha manual, não... Passamos por uma MP do bem lá, que em 2005, que aí inviabilizou o trabalho. Então, tu vê, em 2005. Foi criado uma lei que beneficiava os gigantes. Então, o computador se tornou inviável de vender porque tu tinha toda a regra do imposto para vender para o cliente final sem imposto. Então, se cobrava do Magazine que tivesse no lucro real 5% de imposto. Isso durou até agora. Então, só caiu agora a CMP. E isso quase não foi renovada, né? Um lobby forte. E tu vê que muitas pessoas, tu vê dentro do meu negócio, quando a gente conversa, eles não sabem disso. Pessoas que trabalham com informática, eles não entendem que o governo, ele decide muita coisa para nós. E ele dá mais ou menos o que é para ser feito e o que não é. Então, esses ciclos econômicos Fernando, acontecem... Isso para quem quer trabalhar dentro das 4 linhas da regularidade, né? Porque tem muita gente aí que... se tu for fazer um negócio sério, tu vai ter que entender um pouco e dizer, vou tentar entender o que o governo está querendo dizer com isso, né? E vou me adaptar. O que aconteceu na minha época, em 2005, é que as empresas foram quebrando uma por uma. Vou pegar um gancho, Fernando, que é um negócio bem importante, assim, tá? Que eu passo muito aqui no escritório com alguns clientes nossos, né? O cara tem uma ideia, o cara é empreendedor, e aí ele entra no mercado com uma vontade enorme de ser empresário, entendeu? Ele cria uma empresa, ele começa a vender e ele olha para trás e diz, eu não preciso conhecer leis, eu não preciso conhecer legislação, só preciso conhecer meu produto e mercado. Mentira. O empresário, vocês podem concordar comigo ou discordar, o empresário precisa conhecer tudo, se ele quer realmente ser um empresário. Sim, tudo que ele tem que estudar contabilidade, ele tem que estudar a parte fiscal, ele tem que estudar a parte administrativa, ele tem que estudar a parte de direito, ele tem que estudar... Tem que conhecer tudo. Ele tem que ter base em tudo isso. E não adianta tu contratar assessorias, consultorias, se tu não for interessado nisso, tu não vai adiante. Tu tem que conhecer um pouco de cada coisa. Não precisa ser especialista, né? Mas tu tem que ter a base, né, Fernando? Desculpa te interromper, mas eu teria que aproveitar o gancho, porque hoje... Eu acho que é isso aí mesmo. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme em tratar com empresários que dizem, assunto de fiscal não é comigo, entendeu? E não é, né? Tu tem um escritório de contabilidade, as empresas possuem escritórios de contabilidade que cuidam disso, mas elas jogam dentro de uma lei, né? Jogam dentro de uma linha, né? Mas o empresário, ele precisa entender as regras do jogo, né? Ele precisa entender... aonde que estão os riscos. Porque o negócio é dele. Aquilo ali, tudo é um risco. O negócio é dele. E às vezes... Não mensurar. Isso, perfeito. Ele vai acabar botando o negócio dele. Não adianta quanta força ele fizer se aquilo só vender. Se aquilo tem uma regra que vai te impedir de tu lucrar mais, por que então não olha para o lado e vai fazer outra coisa, né? Isso. Só que se não sabe a regra, isso é extremamente complicado. Então, eu pegar isso é uma dica que a gente pode pontuar aqui, que foi importante nesse podcast, né? O empresário, ele não adianta ele saber só do seu negócio. Ele tem que saber de tudo um pouco. E se cercar de bons profissionais no lado dele, né? As grandes empresas, eu acho que se tu tem um bom profissional que vá analisar essa questão contábil para ti, mas
se tu entender dos processos, fazer as perguntas certas. Para te poder dizer, não, olha, então não vamos por esse caminho, né? Porque a tomada de decisão ali, olhando o todo, dizer, nossa, isso aí tu vai perder 20% de toda a tua força ali, para que isso, né? A gente tem que saber a hora de dizer, não, esse não é o caminho. Eu gosto de fazer uma analogia, eu gosto de moto velocidade, velocidade, né? Que envolve... então, assim, os grandes pilotos de MotoGP, né? Eles são grandes pilotos, não é por uma grande característica, que são bons pilotar, que sabem pilotar. Eles conseguem entender o comportamento do seu equipamento da moto e tendo um pouco mais de conhecimento de engenharia e de mecânica, eles conseguem falar com os seus engenheiros e acertar melhor a moto, né? Para que a moto seja mais rápida, entendeu? Então, a mesma coisa que o empresário. Se ele conhecer as regras, conhecer as leis, saber do seu negócio, quando ele for falar com o mecânico, ou com o contador, ou com o advogado, a mesma linguagem, é mais fácil do cara dar certo, entende? Exato. Então, isso é muito importante. Então, isso acontece em esportes de alta performance. É assim, o cara que é piloto, ele sabe que o pneu da frente tem que calibrar um pouquinho melhor, porque está escorregando na curva tal, quando ele está a tanto por hora, então ele sabe, ele já dá a ideia para o engenheiro, vamos aumentar uma libra o pneu, ver como é que vai ficar. E o engenheiro disse, vamos montar uma libra, entendeu? Faz sentido, claro. Entendeu? Então, sim, chegou ao ponto mais rápido, né? Isso, então o ponto de empresário e suas assessorias, contador, advogado, é isso, entendeu? Se o cara souber o que ele está falando, as soluções são mais rápidas, né? Mais eficazes. E aí tu chega mais rápido no teu objetivo, né? Isso é bem importante, né? Claro, a tomada de decisão, ela vai ser assertiva, né? Então, isso, tu vê, lá atrás, a gente muito novo, né? A gente não tinha entendido o que aconteceu, mas foi dificultado a venda. Com isso, muitas pessoas que trabalhavam no ramo de informática, eles foram abandonando obrigatoriamente, eles foram saindo do mercado, porque eles não conseguiam competir, né? Então, tu tinha a parte de manutenção, que trazia um cliente diário, buscando uma solução ali para resolver o problema dele, mas tu também tem a venda. E aí, quando se perdeu a venda, tu foi perdendo algumas empresas. Com isso, o governo, ele não usou a ideia certa de crescimento. Ele tentou realmente trazer um benefício para o usuário final, que nem foi tão grande assim, mas deixou ele órfão, porque ele não tem aonde buscar manutenção agora. Ele comprou mais barato, mas ele não tem ninguém que faça manutenção pro equipamento dele. Então, mais equipamentos viram lixo, né? Falando de vendas online, aí tu compra computador, qualquer momento, qualquer hora, chega na tua casa, mas quem vai manter eles, né? Quem que vai manter, né? E muitas vezes o usuário, ele não sabe o que vai comprar. Então, ele deveria de saber que, bom, eu tenho que ir numa loja, em alguém que eu confio, para tirar minhas dúvidas, porque eles muito hoje chegam, depois de comprar o equipamento, querem melhorar o equipamento que não tem mais como, porque as placas hoje elas são limitadas, entendeu? Elas já vêm pronta para aquilo. Então não tem como melhorar um processador dentro de uma máquina, não tem como ampliar a memória, ou às vezes até o HD, eles botam esses HDs de 64 GB e ele está limitado, não tem nem como tu trocar a peça. Diferente dos Pentium, porque é tudo já... Os Pentiums, tu abria ele, trocava os componentes, ficava mais rápido. Hoje ainda, né? Tu tem isso. Tu tem computadores, né, de mesa, que tu pode fazer upgrade. Tu pode fazer um upgrade. Mas, vamos dizer, muitas pessoas não sabem, mas as gerações, tu tem desde a primeira até a 12ª geração de processadores Intel, por exemplo. Cada 2 gerações muda o socket do processador, o encaixe. Então, se eu comprei um i7 de quarta, não adianta eu comprar um i7 de 12ª que não cabe ali. Vou ter que trocar a placa-mãe, memória, vou ter que trocar a composição toda. Se eu troco a placa-mãe, tenho que formatar a máquina. O chipset central, que quando tu instala um Windows, tem a ver com... Ele captura essas informações da placa-mãe. Se tu bota uma outra ali, ele dá tela azul. Então não é só trocar, tu tem que formatar tudo de novo. Então instalações tudo de novo. É óbvio que também precisamos de upgrades de software, né? Tu vai evoluindo e a segurança ela tem a ver com isso, né?
Ficar numa plataforma antiga daqui a pouco dar brecha para um hacker, né? E hoje, vou te dizer, é muito mais comum do que nós pensamos. É muito fácil, por exemplo, hackear uma empresa hoje. A gente não se fala isso no Brasil para não assustar as pessoas, mas isso é fácil, entendeu? Porque as redes estão abertas, o Wi-Fi se distribui dentro da tua própria empresa, o celular ele dá um QR Code para um outro camarada vir acessar, ali está acessando os teus computadores juntos, né? Então, quanto mais avançado for o sistema, mais seguranças tu tem, menos brecha, produtos que os hackers mesmo fabricam para facilitar, por exemplo, um cara que não sabe muito a tentar fazer uma invasão, e fica obsoleto quando tu troca o software. Então, quanto mais avançado esse software tiver, o Windows mais avançado, menor é a chance de alguém conseguir fazer uma invasão, né? Ou seja, o hacker tem que estar praticamente um passo à frente sempre da evolução do equipamento para poder ter acesso, né? E vou te dizer, isso aí tende a mudar tudo, né, com a inteligência artificial, né? Mesmo um camarada que a gente chamava eles de crackers, que é os caras que são do mal lá, tem uma leva de pessoas que não sabem mexer com software e programar. Com a inteligência artificial, essas pessoas passam a ter uma visão diferente agora das coisas. Eles vão poder produzir mais, buscar mais vulnerabilidade, buscar ferramentas que antes eles não tinham, entendeu? Porque a próprio sistema, a própria inteligência artificial vai favorecer isso. Favorece. Porque ela, na verdade, é feita para desenvolver saídas, né? Sim. Com facilidade, estruturar ideias com facilidade. Então, a gente tinha um problema num software que a gente estava tentando fazer a ligação entre dois sistemas e a gente não conseguia fazer com que aquilo que a gente estava programando desse o resultado. Tu bota hoje dentro de uma inteligência artificial, ela te diz o erro e corrige. Perfeito. E ela corrigiu com isso, tu vê, são detalhes ali, foi uma palavra digitada errada e ela disse, não, essa palavra é do sistema tal lá, isso aí não, o que você deve de usar aqui é tal. Então tu vê, cara, tu imagina isso para os programadores que estão iniciando, eles vão programar agora como se fosse sênior. Né? Porque provavelmente aquilo que antes tu precisava de um cara muito experiente para resolver, né? Para resolver e de dizer não, olha, aquilo ali tu escreveu de maneira inadequada, tu não vai precisar mais. Sabe, Fernando, que isso é muito legal, né, para uma evolução, né? Mas quem é um pouco mais da antiga pensa assim, porra, aquela escola que a gente participou de anos atrás de ter que, para ser programador, por exemplo, tu tinha que fazer um curso de lógica de programação, tu tinha que fazer o curso de Visual Clipper, COBOL, sei lá. Hoje em dia tu já nasce praticamente sabendo programar, né? Hoje é bem diferente. Eu acho que tem uma questão que a geração de atual perde. Eles não têm paciência. Né? E tu entender sobre lógica, tu pode não saber programação, que nem tu tá falando, mas lógica tu vai ter que saber, porque é essa questão do empreendedor que a gente estava falando, né? Tu tem que saber de tudo, como funciona, para poder cobrar. Isso aí. Então, eu não vou fazer lógica, então esse cara não programa. Não adianta saber sobre código. Ele tem que saber sobre lógica. Então, ele vai ter que ter paciência para passar ainda por essa etapa. E esse cara que passa por essa etapa, cara, ele vai ser um cara muito diferente dos outros, porque os jovens, eles não têm paciência com nada, né? Nada. Eles querem as coisas prontas, né? E aí ficam na superficialidade o tempo inteiro, né? Eles sabem como manusear, mas não entendem como chegar naquele ponto do... Isso é um outro assunto. Isso é um assunto para uma gestão de pessoas aí, para explicar como é que o ser humano está agindo hoje, né? Que é um assunto bem legal também, né? Bem legal e muito complicado. Mas fala, John, fala da tua empresa lá do Fernando. 2005, muda tudo, e aí a gente não percebe também, como todo mundo que estava nessa época não percebe o que aconteceu, e aí a gente acaba entrando em falência
sem perceber, né? Tu percebe que o movimento vai acabando, que viver de manutenção tu não consegue, tu não sabe precificar de maneira... Porque tu poderia saber, dizer assim, pô, peraí, eu não tenho uma informação organizada de quantas vendas eu tinha. Se eu tenho isso, tu diz, peraí, essa receita eu tenho que tirar na manutenção, eu vou aumentar o preço da manutenção, até porque é o que vai existir. Perfeito. Né? E eu vou sobreviver fazendo isso, eu vou demitir algumas pessoas, tu tem que ser rápido quando existem essas mudanças, né? Fernando, eu vou te atrapalhar teu raciocínio, porque eu quero que tu fale um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante, que eu fiquei bem... Manda. Eu fiquei bem... eu gostei muito de conversar contigo a última conversa que a gente teve numa confraria nossa aqui de empresários, né? Eu queria que tu compartilhasse isso aqui no nosso podcast, que é como que tu faz hoje para estudar o mercado e melhorar as tuas vendas. Tu tem uma estratégia bem particular da Join, estratégia tua, né? E eu queria que tu compartilhasse com a gente aqui, porque eu achei bem importante que tu usa ferramentas de tecnologia de uma forma... conta para nós, como é que tu faz isso? Pois é, tu vê que isso tem a ver com o que eu estava falando isso agora. Aí. O fato de eu não saber analisar lá atrás fez a gente falir a primeira vez, vamos dizer assim, né? A gente ficou, eu trabalhando de novo, né? Algumas pessoas ali... Só para entender, analisar seria assim, eu quero vender caneca, mas, pô, tá aqui vendendo, o que tá vendendo mais é água. Só que... tu comprando caneca para vender só caneca. Que o grande problema é o seguinte, o problema é que tu não tinha mais como vender computadores, porque os computadores estavam sendo vendidos pelas grandes empresas mais baratos. Tu não notar o teu enfraquecimento e o teu lucro se indo é um desafio. E eu vejo algumas pessoas que compram hoje de nós, algumas revendas, quando eles querem implementar algo, uma revenda nova, eles acabam indo ali porque tem o acesso, né, comigo. Então daí eles dizem, Fernando, e aí, eu estava pensando. Eu disse, não. Então tem questões que eu já mapeei, que eu disse assim, todo empresário tem que ter isso, né, cara? Então, e dentro da minha empresa hoje, isso está mapeado, né? Que é tu saber quantas manutenções que são só formatação tu faz. Qual é o tempo? Qual é o tempo que demora para fazer isso? Quanto que eu estou cobrando isso? Porque se uma formatação não vale a pena fazer, temos que parar. A verdade é que se tu não... Agora, quem não analisa, continua fazendo. E tu consegue fazer... E aí continua tendo prejuízo mês a mês, e aí tu vê o cara, no final do mês, ele vendendo os equipamentos. Em vez de crescer, ele está encolhendo, né? Ele está encolhendo. Mas tu tem esse tipo de análise, né? Isso é bem legal, né? Pois é, hoje o RP, ele nos dá informações, Quer né? atender? Fica à vontade. Acho que todo o RP, ele dá informações para as pessoas, né? Só que essas informações complexas, para que tu possa analisar, isso não existe num RP. Não dá. Às vezes dá e a pessoa não sabe analisar. É bem complexo isso para o ser humano, né? Mas assim, eu entendo e vou dizer que me fascina isso. Porque vamos falar de uma coisa simples que tu falou de formatação, né? Por exemplo, ali, que só uma situação, né? Tu sabe se ela vale ou não a pena, né? De repente ela não vale a pena porque vai demorar 1 hora, mas se tu fizer ela em 30, né? E colocar mais, então esse tipo de análise tu consegue fazer. A formatação para mim tu consegue analisar e dizer, peraí, a gente está fazendo uma formatação, está instalando os programas, nós temos que cobrar para o programa instalado. Isso. Tu tem que conseguir mudar o teu negócio e as outras pessoas vão dizer, mas ali no outro fulano não é assim. Bom, mas ali no outro fulano ele vai falir, entendeu? Isso aí. A gente sabe que ele vai falir, porque é uma questão óbvia. Se ele está gastando, a hora técnica dele é muito inferior a de qualquer outro serviço, daqui a pouco ele está instalando o ar-condicionado, porque ele vai falir. Ele vai ter que ir para outro caminho que ele às vezes até desconhece, mas porque ele já tem pré-definido um valor básico, né? Então eu vejo muita gente saindo da atividade, indo para outra por causa disso, porque o cara percebe que, peraí, mas ali na outra atividade eu ganho 500 por dia. E ele tem esse ticket e ele diz, isso aqui eu vivo.
do jeito que eu tô fazendo aqui tá meio confuso. Tem um dia que eu ganho 1.000, no outro dia eu ganho 100. Hoje eu ganho nada. E aí ele começa a ficar confuso com aquilo ali, e ele não sabe se posicionar, né? Porque ele não tem as informações. Ele não tem um sistema que diga para ele o que ele fez, organizado. E isso, vou te dizer assim, não é uma coisa que a gente construiu do dia para a noite, mas nessa retomada de empresa, eu percebi o seguinte, não, tem que ter um software. Tem que ter um software que eu coloque, eu gaste ali meia hora por dia organizando isso para que eu possa chegar no final do mês e estar com isso organizado. Então é correto falar, Fernando, que todas as tuas decisões com relação à tua empresa são baseadas em fatos, em números, em estatísticas? Exato. Tudo hoje é olhando para o histórico. E então, pode ser que tu erre. Com certeza. Mas a possibilidade de acerto... Mas a possibilidade de tu saber, por exemplo, a gente fez um anúncio uma vez, um tempo atrás, a gente fez vários anúncios linkados com gamas de produtos. Então, os de pendrive, por exemplo. A gente anunciou, trouxe bastante clientes comprar pendrive, mas a margem era muito pequena. A gente disse, cara, essa campanha tem que parar, entendeu? Porque o dinheiro do lucro vai pro dinheiro da campanha. Entendi. Então é o seguinte, tem que aprender a dizer, essa campanha aqui para. Porque a não esse ser que produto uma estratégia, mesmo, né, para te chamar o cara para a loja, esse né? mesmo produto, tu tentando trazer ele, fica batendo ali, né? E tu fica trazendo, tô vendendo muito, sim, mas se não tá tendo lucro, não é tu tem que parar, tu tem que aprender a dizer, peraí, não, então agora eu vou vender ele do jeito que ele é vendido, se vendendo organicamente, tudo bem, entendeu? Né? E a gente... Tu tem que ter as questões mapeadas. Então não adianta, por exemplo, se eu tivesse entregue isso numa empresa de marketing, né? Quando que me dariam essa informação? Não. Depois de 6 meses? 6 meses, Tu quebrou já, né? Aí 6 meses depois tu gastou todo esse dinheiro por nada, só rodou o dinheiro, daqui a pouco até teve um prejuízo. Porque tu tem o atendimento. As pessoas não calculam que, assim, vou fazer uma manutenção. Tu vai lá me explicar... sobre uma manutenção que tu quer fazer no teu notebook. A gente calcula a hora desse cara aqui, cara. Porque é meia hora falando com uma pessoa tentando entender ela primeiro, não o computador. Sim. Porque muitas vezes o que ela faz é que gera o problema. Perfeito. Né? E aí se eu não entendo você, não consigo te dizer, olha, o que tu fez não tá certo, né? E aí diz assim, ou tu percebe, por exemplo, que ele não sabe tudo sobre a máquina. Às vezes eles chegam lá com um DC jack quebrado. Quebra internamente. Tu tem como ver ali. Eles dizem, não era assim. Não era assim. Não tem como ser. Isso foi quebrado. Alguém quebrou. Sim. Né? Isso tem que ser trocado. Não, mas não tem como só a gente... Não, se eu botar a fonte ali, vai estragar a fonte daí. Porque vai dar um curto. Né? Então, tem que consertar ali. E então, o cliente mesmo, ele às vezes ele entende que ele não consegue saber tudo que está acontecendo na empresa dele. Não, mas ninguém mexeu. Alguém mexeu, né? Tava na tua sala, tava escondido, mas alguém mexeu. Até o próprio, enfim. A gente sabe que... Não, mas tu entende que a gente mesmo tem dúvidas, né? De tantas coisas na vida da gente não consegue mapear tudo e ter clareza, por exemplo, de tudo que aconteceu na sala aqui. Eu estava olhando para ti, prestando atenção em você, né? Então eu não consigo saber como que foi o restante. Perfeito. Então por isso que a gente tenta mapear, sabe? Eu acho que depois disso e percebendo as outras pessoas que vêm falar comigo, percebi que eles cometem erros a tentar abrir as empresas, eles vão sair da casa deles e vão falir porque eles não sabem quantas manutenções fizeram no mês. Eu pergunto, quantas tu fez? Eu acho. Não. Tu não pode me dizer um acho numa conversa dessa, cara. Tu tem que dizer, eu fiz 15. O custo foi esse, a receita foi essa, sobrou tanto, né? Pelo menos dizer... Eu anotei um por um no meu caderninho, que nem antigamente. Eu anotei. Às vezes não precisa ter um mas sistema, não ter só nada controle, de anotação. Né? Querer se envolver num projeto muito maior, é muito complicado. Tu sabe, Fernando, que eu faço algumas consultorias financeiras, né? Aí o cara pensa, consultoria financeira é algo complexo, algo... Pode até ser, a gente pode ir para uma consultoria financeira num detalhe muito grande, onde tu já tem os números, onde tu já tem estatística, onde tu já tem uma série de coisas que tem que ser analisada para que tu possa tomar a decisão correta.
Mas, na grande maioria das vezes, no nosso meio, a consultoria financeira é muito básica. A consultoria financeira, às vezes, é tu criar processos que a empresa das pessoas não existe, não tem, que é registrar o que entra, o que sai. Ah, mas a contabilidade deveria fazer isso? Deveria. Se existisse documentos aptos à contabilidade, às vezes a empresa não tem, ela pagou alguma coisa, ela não pega documento. Mas se tu anotar num papel isso, num caderno, tu consegue, já é uma parte, já é um controle financeiro, né? Então, às vezes, a nossa consultoria financeira, ela vai no nível mais raso e soluciona problema nas empresas. Porque, às vezes, o que falta nas empresas é o mínimo de controle para que tu possa tomar a decisão. Ah, pago R$500 de aluguel hoje, quero expandir meu negócio, lá vou pagar 10 mil. Tá, mas tu tem condições de gerar uma receita maior para que pague o aluguel? Ah, eu acho que vai. Não é resposta. Tu tem que saber no detalhe, né? Ah, sei lá, vou citar o teu exemplo, né? Hoje eu faço 1.000 manutenções que eu pago um aluguel de R$500. Tá, eu quero ir para o aluguel de 2.000. Quantas manutenções tu tem que fazer para te poder pagar o aluguel? É esse cálculo. Tá, e um lugar maior, vai pagar mais energia, menos energia. Tá, mas vai ter mais funcionário, menos funcionário. Tá, mas o que tu vai oferecer a mais? Então, é esse estudo, né, que as empresas, que os donos de empresas têm que ter, para poder dar o passo, né, certo, né? Mas a gente voltamos naquela questão do Caputo ali, que daí tu vai expandir, tu precisa desses tá, mas daí então se eu poderia fazer esse serviço, esse, eu tenho que ter essas pessoas com sangue no olho para fazer isso. Tocar da mesma forma. Da mesma forma, para chegar lá e esse resultado ser grande também. Né? Eu falei antes que hoje eu seleciono os trabalhos que eu vou fazer. É baseado exatamente nisso aí. Porque o que acontece? A concorrência está aí no mercado. Agora, se eles querem trabalhar empatando, não é problema meu. Eu tenho que trabalhar com resultado. Então, hoje, eu vou no meu... quando eu vejo o serviço lá na frente, eu já vejo quanto vai me render, quanto vai me dar de resultado. Se o resultado for satisfatório para o meu trabalho, eu pego, eu dou o valor e faço. Do contrário, eu não faço. Gente, tá muito bom o papo, mas vou dizer assim que já falou quase 1 hora aqui. Tu vê como passa rápido. Papo bom flui, né? Não tem, né? Bom, gente, eu vou ter que ir para o encerramento nosso aqui. Então, o que eu gostaria, assim, que no encerramento, né? Que começasse por ti, depois por ti, Fernando. Dá uma dica aí para quem tá com o seu negócio já funcionando e tá passando algumas dificuldades, ou quer abrir um negócio, né? Como que vocês hoje fariam, né? Se fosse abrir, enfim, que daria uma dica aí para o empresário hoje que está numa situação parecida com o que tu já passou, Caputo, que tu já passou, vendo como tu está hoje aí, para que ele possa melhorar o negócio dele, né? Daí vocês, cada um fala um pouquinho aí, e aí depois eu faço o nosso encerramento aqui daí. Eu acho o seguinte, instinto é uma coisa que ajuda bastante, tá? Mas, além disso, para mim o mais importante é ir atrás da informação. O que o Fernando falou antes ali de fazer um levantamento estatístico de como está indo o desenvolvimento do trabalho e da empresa é fundamental. Foi talvez por esse motivo que ele chegou hoje com a empresa, passou por todas essas dificuldades que muitos passaram e fecharam, mas conseguiu chegar. Por quê? Porque ele foi atrás da informação, ou com pessoas que conhecem o segmento, ou com informações de técnicos, né? Mas eu acho que a informação é essencial para que a empresa possa seguir à frente, pelo menos com um resultado positivo, entendeu? Então, assim, a dica que eu daria para quem quer empreender, vai pesquisar e vai se informar sobre aquilo que ele quer, no mercado que ele quer seguir. É a melhor... Não é porque eu tenho um dom que eu devo abrir um negócio. Exatamente. Né? É que um dom depende de... Não adianta eu ser um excelente pintor se eu não tenho 2 dedos para segurar um pincel. Então, então tem que seguir e tem que pegar a informação. O que eu diria é isso aí. Perfeito, ótimo. Fernando? Acho que é a mesma coisa que o Caputo falou. Eu acho que se a gente for pensar hoje
no empresário iniciante, ele deve de mensurar os custos fixos antes de abrir qualquer negócio, analisar se ele já tem um negócio andando, então quais são os custos fixos, escrever isso. Vou te dizer que isso dói, ninguém quer ver, né? Porque tu vai ter que lidar com as tuas despesas quando tu é pequeno, né? Tu vai ter que dizer, eu não poderia fazer isso, não posso fazer aquilo, porque não tenho essa receita. Então, tu analisar de verdade, né? Ter um software para que tu possa botar isso, porque num caderno é muito difícil de tu conseguir mensurar, por exemplo... Tá lá, né? Mas não consegue consolidar. E agora, resumo no caderno. Eu vou conseguir como calcular tempo, por exemplo, né? Como que eu vou calcular o tempo que cada um... E cada um que tu coloca na tua empresa, ele vai comer um tempo, vai gerar despesas ali, né? Essas despesas, elas têm que ser mensuradas. E a grande maioria das pessoas, elas não fazem... Não vão... E mesmo, vou te dizer, eu conheço pessoas que são realmente, assim, com QI altíssimos para fazer determinadas coisas e não mensuram... Para o seu negócio, não mensuram nada. E daí não sabem quando tem que cobrar mais ou deixar de fazer o serviço que estavam prestando, né? Eu acho que é um isso. Excelente profissional que resolva problemas, vamos falar de informática, né? Mas não adianta ele ficar, às vezes, 24 horas em cima de um problema e cobrar, às vezes, um valor pequeno, né? O negócio não sobrevive, né? Exato. Teria que... Eu acho que é isso. Eu acho que se tu tem isso já mapeado, com certeza tu vai conseguir... Se a pessoa já tem isso mapeado, então pare e olhe. Então, é a hora de parar e olhar. Posso que eu entendi, né? Coloca no papel, analisa, né? E toma decisão, né? Não só vá por instinto, né? É que o instinto, ele traz uma outra questão, na minha opinião. Os riscos. Muitas vezes o teu instinto, eu, por exemplo, eu sou muito crítico, né? Então eu já começo a olhar, eu já vou ver primeiro o seguinte, se eu me atirar aqui, tem alguma pedra lá embaixo. Perfeito. Entendeu? Vou me atirar nessa piscina aqui, será que ela é fundo o suficiente? E eu já vou lá, eu já procuro olhar o risco. Estudar a piscina antes de pular. Exatamente. Então, acho que é isso que tem que... Para arriscar, tem que ver os riscos que vai correr para não perder. Legal. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês aí. Acho que foi um belo bate-papo aí. Eu aprendi bastante coisa aí com vocês. Conheci um pouco mais da história do Caputo aí que eu não conhecia, né? Do Fernando também. Então, para mim foi excelente. Queria agradecer a presença de vocês aí e em breve vai estar nas redes sociais aí para vocês puderem divulgar aí pro pessoal. Muito bom. Beleza, parabéns. Também agradeço a oportunidade, parabenizar pela iniciativa aí. Perfeito. Muito bom. Show de bola. Foi ótimo. Valeu.